A palavra do Senhor nosso Deus diz assim, Atos capítulo 15, verso 22 a 35. Então pareceu bem aos apóstolos e aos presbíteros, como toda a igreja, tendo elegido homens dentre eles, enviá-los juntamente com Paulo e Barnabé a Antioquia. Foram Judas, chamado Barsabás, e Silas, homens notáveis entre os irmãos. Escrevendo por mão deles, os irmãos, tanto os apóstolos como os presbíteros, aos irmãos de entre os gentios em Antioquia, Síria e Cilícia, saudações. Visto sabermos que alguns que saíram de entre nós, sem nenhuma autorização, vos têm perturbado com palavras, transtornando a vossa alma, pareceu-nos bem, chegados a pleno acordo, eleger alguns homens e enviá-los a vós outros, com os nossos amados Barnabé e Paulo, homens que têm exposto a vida pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviamos, portanto, Judas e Silas, os quais pessoalmente vos dirão também estas coisas, pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor maior encargo além destas coisas essenciais, que vos abstenhais das coisas sacrificadas a ídolos, bem como do sangue, da carne de animais sufocados e das relações sexuais ilícitas. Destas coisas fareis bem, se vos guardardes saúde. Os que foram enviados desceram logo para Antioquia e, tendo reunido a comunidade, entregaram a epístola. Quando a leram, sobremaneira se alegraram pelo conforto recebido. Judas e Silas, que eram também profetas, consolaram os irmãos com muitos conselhos e os fortaleceram. Tendo-se demorado ali por algum tempo, os irmãos os deixaram voltar em paz aos que os enviaram, mas pareceu bem a Silas permanecer ali. Paulo e Barnabé demoraram-se em Antioquia, ensinando e pregando com muitos outros a palavra do Senhor. Vamos orar, irmãos. Senhor, nós te adoramos, te louvamos nesse momento da adoração pública em que vamos ouvir a exposição da Tua Palavra, pedimos a Tua graça, abençoa este meio determinado pelo Senhor para fortalecer a Tua Igreja. Pedimos, ó Deus, que o Senhor fale aos nossos corações, nos ilumina, nos dá a olhar para Cristo. Ó Deus, abençoa-nos aqui nesse instante. É o que oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, qualquer mistura ou acréscimo às Escrituras comprometem o Evangelho em sua pureza. Coisas que são acrescentadas à palavra de Deus conduzem os homens à idolatria, à superstição e ao misticismo. E esse é o grande problema do sincretismo religioso no que diz respeito à fé cristã. Tudo que as pessoas acrescentam às Escrituras, qualquer tipo de ensino que seja adicionado às Escrituras, irá produzir idolatria, superstição, misticismo. E então nós temos nas Escrituras, nós temos na Palavra de Deus, aqui no nosso contexto do livro de Atos, aqui desse Concílio de Jerusalém, na carta de Paulo aos Gálatas também, e em toda a Palavra de Deus, também no Antigo Testamento, no Pentateuco, nós temos na Palavra de Deus registrado, também em Apocalipse, que nada pode ser acrescentado ou diminuído às Escrituras. E o mesmo, é óbvio, se aplica ao Evangelho. O acréscimo ou a mistura descaracteriza a fé cristã e torna o Evangelho um outro Evangelho que não é o Evangelho de Jesus Cristo. Esse tipo de sincretismo é perigoso, sabemos, e principalmente, irmãos, quando ele
tem pelo menos uma aparência de ter base bíblica, quando esse tipo de sincretismo, como é o caso da heresia judaizante, eles se baseavam em tradições judaicas e rito da circuncisão, observância da lei judaica, e muitas vezes é difícil perceber essa tradição que parece ter base bíblica, mas não é bíblica, e que se impõe como se tivesse autoridade de Bíblia. Obviamente, no nosso contexto aqui do livro de Atos, no capítulo 15, é o caso da heresia judaizante. É um acréscimo à Escritura, foi refutada pelo Concílio de Jerusalém, e também é o caso de muitas tradições na história da Igreja. Podemos achar que essa questão da heresia judaizante é uma coisa antiga, uma coisa distante de nós, mas quando lemos a história da Igreja, quando observamos a história da Igreja, vemos que muitas tradições sem base bíblica foram colocadas acima da Escritura. Não somos, claro, opostos a tradições, temos uma tradição bíblica e reformada que está debaixo das Escrituras, debaixo da autoridade das Escrituras. Como nós já observamos aqui no capítulo 15, nós começamos considerando aqui o Concílio de Jerusalém e também no sermão anterior nós já observamos o parecer do concílio no final da sessão anterior, depois da palavra dada por Tiago no concílio, houve um parecer e nessa sessão que estamos hoje, no sermão de hoje, do verso 22 ao 35, nós temos então a conclusão emitida e registrada numa epístola, em forma de parecer, a decisão que foi enviada para as igrejas gentílicas, e isso de modo oficial. Isso foi então escrito, isso foi enviado com uma delegação, líderes separados e enviados para a igreja de Antioquia, e embora isso não está registrado aqui, podemos sim pressupor que para as outras igrejas gentílicas, então essa carta aqui no nosso texto ela é lida lá em Antioquia, mas podemos entender pelo teor da decisão, pelo propósito dessa decisão, de que esse documento, ele de fato foi lido em todas as igrejas daquele contexto. Temos então aqui no nosso texto registrada no livro de Atos a decisão que prevaleceu no concílio e a carta que foi enviada às igrejas. E também temos aqui no livro de Atos, pela pena de Lucas, o relato de como isso se deu, como estas coisas aconteceram. É óbvio que o partido opositor, judaizante, foi convencido pela decisão do concílio ou silenciado, ou foi convencido ou silenciado. E a igreja agora tem uma posição oficial sobre essa questão e os judaizantes foram rechaçados pela verdade da salvação somente pela graça de Jesus, a graça de Deus em Jesus Cristo. Irmãos, diante disso nós iremos caminhar nessa sessão, nesse texto, baseado no seguinte tema: a igreja é orientada pelo Senhor de modo conciliar. A igreja é orientada pelo Senhor de modo conciliar. Em primeiro lugar, nós vamos ver no verso 22, onde teremos aqui o primeiro ponto do nosso argumento, nós veremos o modo como a resolução foi comunicada. De que modo essa resolução foi transmitida à igreja? E nós vemos aí no verso 22 que foi por uma delegação. Líderes foram oficialmente vocacionados e enviados para levar esse documento para que fosse lido na igreja de Antioquia. Veja no verso 22 que o texto bíblico diz: então pareceu bem aos apóstolos e aos presbíteros, ou seja, os membros do concílio, que era composto de apóstolos e presbíteros, como toda a igreja, que também estava ativa, participando ali de algum modo, embora os oficiais eram apóstolos e presbíteros, representando a igreja no caso.
Então pareceu bem aos apóstolos e aos presbíteros, como toda a igreja, tendo elegido homens dentre eles, enviá-los juntamente com Paulo e Barnabé a Antioquia. E aí diz o nome dos escolhidos. Foram Judas, chamado Barsabás, e Silas, homens notáveis entre os irmãos. Então, uma delegação é enviada para que fique claro que essa é uma resolução oficial de um concílio, do concílio da igreja. Como disse, formado de apóstolos e presbíteros, são oficiais, representam a igreja é representada nestes oficiais, e então eles não enviam Paulo e Barnabé sozinhos, embora Paulo seja apóstolo, Barnabé um homem reconhecido na igreja, mas enviam esses dois delegados, Judas, Barsabás e também Silas, conhecido também como Silvano, que eram presbíteros, e também o texto vai dizer que eles tinham uma vocação de profetas do Novo Testamento. E isso nos mostra, irmãos, que o concílio foi conduzido pelo Espírito Santo, havia unidade, e haviam representações, obviamente, das igrejas ali naquele concílio, e então a decisão foi enviada por esses irmãos para que fique claro que é uma decisão oficial e que também representa uma decisão que representa a unidade da igreja. Esses nomes aí, Judas, Barsabás, não temos muitos detalhes de Judas, Barsabás, ele aparece apenas aqui. Silas também é conhecido como Silvano e depois ele fará parte da equipe missionária do apóstolo Paulo. Ambos são ditos terem ofício de profeta do Novo Testamento. Eles pregavam e exortavam e encorajavam os irmãos ali, tinham um ofício de profeta. Silas ou Silvano é de origem romana e ele então, tudo indica, foi o amanuense. Ele também possivelmente ajudou o apóstolo Pedro a escrever a sua primeira carta. Ele tinha habilidades para escrita, possivelmente foi escrita a carta na língua grega, da qual os irmãos de Antioquia poderiam receber com mais facilidade. Então, parece-nos que a resolução foi tomada pelo concílio, o concílio tomou a resolução, foi escriturada essa resolução por Silvano, tudo indica com a ajuda de Judas, Barsabás, o concílio aprovou e isso foi enviado por estes delegados do concílio. A linguagem da carta, que veremos no próximo ponto, ela reflete especialmente o discurso de Tiago. Se você perceber, a linguagem da carta do concílio reflete o último discurso, que é o de Tiago. Então, o modo como a decisão foi comunicada foi de modo oficial, por meio de oficiais, com um documento. Esse foi o modo. Então, a igreja, o Senhor conduziu a igreja, o Espírito Santo conduziu aqueles irmãos com a palavra de Deus. Tendo tomado a decisão, essa resolução é comunicada nesses termos, nesse modo, de modo ordeiro, de modo oficial. Então vemos como Deus usa concílios, podemos perceber então o modo como Deus trata a sua igreja usando esses meios estabelecidos pelo Senhor. Em segundo lugar, nós vamos ver do verso 23 a 29 o conteúdo da resolução, que está aí a partir do verso de número 23 até o versículo de número 29. É isso. Então veja que o texto diz, escrevendo por mão deles, e aí 2 pontos, está aí na nossa tradução, e aí vem o conteúdo da carta. Os irmãos, tanto apóstolos como presbíteros, aos irmãos de entre os gentios em Antioquia, Síria e Cilícia, saudações. Então, há uma saudação, a carta tem uma estrutura em que o primeiro ponto que temos aí é uma introdução composta de uma saudação, e nessa saudação, irmãos, o mais importante que temos aí, o destaque que podemos observar, e os comentaristas observam, os reformadores também comentando esse livro de Atos, eles destacam isso que irei dizer, é que
na carta os gentios são chamados de irmãos, são tratados como irmãos. Isso para nós é evidente, isso para nós é algo natural, mas pelo que temos observado no livro de Atos, e observamos desde o Antigo Testamento, havia uma grande barreira entre judeus e gentios, e chamar os gentios de irmãos, de fato, representa um grande avanço, e, de fato, esse muro de separação vem sendo derrubado no Novo Testamento. O pastor Paulo Anglada, que pregou em todo esse livro de Atos, no seu comentário, ele diz o seguinte, algo muito interessante. Ao se dirigirem especificamente aos crentes gentios como irmãos, os membros do concílio os estavam reconhecendo como herdeiros da promessa. Os gentios, então, do mesmo modo que os judeus, são herdeiros da promessa, membros da família da aliança. E aí ele detalha, não por relacionamento consanguíneo, mesmo não tendo o sangue de Abraão, também não necessariamente por proselitismo, não também por observância de obras da lei ou cerimônias judaicas, mas pela soberana graça de Deus mediante a fé em Cristo. Judeus e gentios são irmãos pela soberana graça de Deus em Cristo, mediante a fé. Judeus e gentios constituem um só corpo em Cristo, a família da fé. Então, não é uma questão de etnia, de descendência física de Abraão. O que torna judeu e gentios irmãos é a fé comum, é o Evangelho de Cristo Jesus, evangelho que alcançou ambos, judeus e gentios. Então, no conteúdo da carta, já na saudação, nós precisamos perceber aí esse detalhe importantíssimo, essa ênfase aí que os comentaristas nos apontam. Do verso 24 ao verso 27, temos aí o contexto do documento. Então, o concílio ele vai relatar como surgiu o problema que o concílio tratou. Como é que esse problema surgiram? No verso 24 diz: visto sabermos que alguns que saíram de entre nós, sem nenhuma autorização, vos têm perturbado com palavras, transtornando a vossa alma. Então, qual foi a causa do primeiro concílio da igreja primitiva, desse concílio de Jerusalém? Judaizantes, ou seja, crentes que tiveram origem no judaísmo e que tiveram origem de influência do farisaísmo, esses judaizantes, saíram como missionários não comissionados e com uma doutrina não autorizada. Eles saíram ali, dentre eles, de Jerusalém, no caso, sem nenhuma autorização. Ninguém os enviou. Não são enviados da parte do Senhor. A igreja não os enviou. E levando uma doutrina que não é a doutrina que Paulo havia pregado, uma doutrina que, na verdade, estava trazendo perturbação, transtornando a vossa alma. Então, esse é o contexto em que o concílio ele foi convocado. Ou seja, pessoas que saíram por iniciativa própria de Jerusalém, levando um evangelho que havia um acréscimo ali, um evangelho diferente do que Paulo e Barnabé haviam pregado em suas viagens, talvez tentando corrigir o que Paulo havia feito ou acrescentar, mas de fato deturpando o evangelho. Porque eles ensinavam que os gentios precisavam ser circuncidados e guardar toda a lei. Ou seja, primeiro se tornar judeus, receber o sinal da aliança do Antigo Testamento e depois, por meio de justiça de obras da lei, praticando essa justiça, serem salvos, então, por meio de obras, algo estranhíssimo, totalmente contrário ao Evangelho da graça soberana do Senhor. Uma mensagem, irmãos, perturbadora para aqueles que haviam ouvido a boa nova de que somos salvos somente pela graça e pelos méritos de Cristo. Imagine, Paulo e Barnabé pregaram e Deus converteu aqueles irmãos pela fé na obra redentora de Cristo, e agora vem essa notícia de que eles precisariam, então,
se mutilar, participar do rito da circuncisão e guardar a lei mosaica, algo que de fato nem os judeus puderam cumprir, algo que perturbou a alma daqueles irmãos. Por isso o concílio considerou necessário enviar uma resposta oficial a essa demanda, por mão de delegados oficiais, para encerrar esse assunto, tratar. E aí eles dizem isso aí no verso 25. Pareceu-nos bem, chegado a pleno acordo, eleger alguns homens e enviá-los a vós outros com os nossos amados Barnabé e Paulo. Há uma ênfase aí no zelo desses homens. No verso 26, homens que têm exposto a vida pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviamos, portanto, Judas e Silas, os quais pessoalmente vos dirão também estas coisas. Então, não apenas Paulo e Barnabé, eles enviam mais 2 irmãos para que o documento fosse lido, qualquer dúvida fosse sanada e pudesse dar uma voz ao documento, o documento pudesse, de fato, fazer pleno sentido ali para aqueles irmãos. Irmãos, no documento que está aí também a resolução no final aí dessa sessão, que está aí no verso 28 ao 29, a resolução, nessa resolução que veremos mais à frente com algum detalhe, mas o fato é que na resolução o ensino judaizante é completamente desconsiderado. Não é nem citado o que os judaizantes estavam ensinando. Em toda a linguagem da resolução, eles vão dizer, pareceu-nos bem, no caso, e ao Espírito Santo, não vos impor maior encargo. E aí são 4 coisas, 4, então, orientações, claro, com peso conciliar, eles deveriam cumprir, mas 4 orientações que são dadas ali para os crentes das igrejas gentílicas. Então, o ensino judaizante, ele é totalmente desconsiderado. Não há menção, não é digno nem de mencionar esse ensino judaizante. Paulo vai lançar anátemas sobre esse ensino na carta aos Gálatas. E para termos mais informações, claro, é interessante lermos ali na carta de Paulo aos Gálatas. A carta, então, que está aí, ela é digna de toda a credibilidade. Os oficiais também que são enviados, tanto Paulo e Barnabé, homens zelosos, como bem sabemos, e aqueles irmãos também sabiam, também Judas e Silas. E a resolução está no verso 28 e 29, a resolução do concílio, que é não impor maior encargo do que essas coisas essenciais, consideradas essenciais pelo concílio. No verso 29 é dito que vos abstenhais das coisas sacrificadas a ídolos, bem como do sangue, da carne de animais sufocados e das relações sexuais ilícitas. Destas coisas fareis bem se vos guardardes. E aí tem uma conclusão da carta, uma saudação final, que é saúde. Então, qual é a resolução do concílio? Sobre o que é necessário orientar os cristãos gentios que recentemente foram agregados à comunidade da aliança. Então, os apóstolos e presbíteros, em primeiro lugar, estão plenamente conscientes e convictos da condução do Espírito Santo. Isso que está aqui registrado, essa decisão, e é muito interessante ver isso, e tem a ver com o tema que propomos, que a igreja ela é conduzida pelo Senhor pelo meio conciliar, por meio de concílios, ou seja, o Senhor, Deus, o Espírito Santo, pareceu bem ao Espírito Santo e aos apóstolos guiados pelo Espírito Santo, não impor maior encargo do que estas coisas que lemos aí. Então, o Senhor usou o concílio, o Espírito Santo operou ali, esses irmãos foram guiados pelo Espírito Santo e pela palavra de Deus no tratamento de toda a questão judaizante, e todas essas 4 questões que lemos aí, coisas sacrificadas a ídolos, sangue, carne de animais sufocados e relações sexuais ilícitas, todas essas questões são relacionadas ao culto e aos costumes judaicos e costumes pagãos também, no caso, essas relações sexuais ilícitas aí, tudo indica tem a ver com
a familiaridade que os pagãos tinham, porque no culto pagão havia prostituição. Tudo indica isso porque, assim, irmãos, com relação à lei moral, os 10 mandamentos, é óbvio que a palavra de Deus condena a imoralidade sexual, a fornicação, e pelo contexto da resolução, pelo contexto das 4 orientações dadas pelo concílio, tudo isso aí tem a ver com o culto e aos costumes judaicos, que haviam sinagogas que ensinavam ali tradições e situações desse tipo, e também havia a familiaridade desses convertidos que vieram do paganismo, eles tinham uma familiaridade com o culto pagão. E aí o risco de se envolverem com essas coisas, principalmente comidas sacrificadas aos ídolos e as relações sexuais ilícitas. Os gentios tinham essa tentação devido à sua origem oriunda do paganismo. Então, nós observamos isso. Temos que observar isso. Apenas 4 orientações são enviadas. E essas orientações, irmãos, observamos aqui pelo texto, elas são enviadas a título de cuidado com os irmãos de outras tradições. Então, o que temos aqui, essa questão da carne sacrificada, por exemplo, Paulo vai tratar lá em Romanos 14 como algo que deveria ter cuidado, os irmãos deveriam ter cuidado com os irmãos fracos na fé. Então, o que observamos é que há uma questão bem contextual aqui nessas resoluções, porque a igreja agora estava recebendo esses gentios, haviam muitos judeus, e de fato poderia haver dificuldade nessa comunhão entre judeus e gentios. Então, no caso da tradição judaica, eles haviam essa questão de pureza, haviam tradições, ritos, e no caso dos gentios, eles tinham que vigiar, eles tinham que ter cuidado, porque eles tinham familiaridade com o culto pagão. Então, tanto os judeus deveriam ter cuidado, deveriam receber uma certa atenção e cuidado dos gentios, ou seja, não deveriam os gentios escandalizarem sem motivo esses judeus, ou provocar uma barreira à propagação do evangelho, por meio dessas práticas que aos judeus eram práticas absurdas, e também os gentios deveriam ter cuidado por conta do seu histórico no paganismo. O comentarista Kistemaker, ele fala o seguinte sobre essas resoluções, ele diz o seguinte: essas 4 estipulações, entretanto, não foram dadas como uma lei universal, aplicada a todos os cristãos de todos os tempos. Antes, as proibições devem ser vistas à luz do desejo do concílio de manter a união e a harmonia entre judeus e cristãos, entre os judeus cristãos e os crentes gentios. Então, é uma resolução que tem um peso muito contextual, embora relações sexuais ilícitas sempre são proibidas, né? Embora nenhum crente de fato vai querer estar associado ao paganismo e à idolatria, ao sacrifício, a carne sacrificada a ídolos, mas Paulo vai explicar mais na frente no Novo Testamento, Deus usando o apóstolo Paulo, que claro, o ídolo nada e que se a pessoa tem fé e tem plena consciência disso, ela pode participar, mas claro, sem ofender o irmão fraco nessa questão. Isso é tratado em outras partes no Novo Testamento. Percebam que no final da carta, embora isso tenha um peso de concílio, os irmãos deveriam seguir isso, mas percebam que ele termina assim, destas coisas fareis bem se vos guardardes. Então, ninguém é salvo por nada dessas coisas, nós somos salvos pela graça. As orientações vêm de autoridades, eles deveriam sim obedecer, são conselhos que têm um peso conciliar, são orientações do Espírito Santo através da igreja. Se vocês se mantiverem afastados destas coisas, farão bem. Sabendo, é claro, que a salvação é pela graça, e claro, o salvo pela graça faz bem em temer a Deus, em temer ao Senhor, e andar correto diante do Senhor. E a orientação do Senhor ali naquele contexto, especialmente, era estas resoluções para o bem da igreja, para a unidade da igreja,
para que não houvesse entrave à pregação do Evangelho, para a boa relação entre judeus e gentios. Então, de fato, aos gentios, o uso da carne, do sangue, da carne de animais sufocados, isso causaria entrave com relação aos judeus, ou até mesmo coisas sacrificadas aos ídolos, porque, lembre, Deus tratou muito com os judeus com relação à idolatria no Antigo Testamento, e o mandamento de Deus é muito claro também no Pentateuco com relação aos ídolos, devemos ter só um Deus e coisas desse tipo, isso é muito evidente, essa tratativa do Senhor. E, como eu falei também, essas relações sexuais ilícitas aí, claro, sempre foi proibido, mas havia essa questão cultural entre os gentios. Irmãos, em terceiro lugar, nós vemos também, vamos ver do verso 30 a 35, a recepção da resolução entre os fiéis. Como é que aconteceu a recepção dessa resolução? Está aí do verso 30 ao 35. Os que foram enviados desceram logo para Antioquia e, tendo reunido a comunidade, entregaram a epístola. Quando leram, sobremaneira se alegraram pelo conforto recebido. Também Deus usou Judas e Silas para consolar os irmãos. Eles eram profetas, exortaram a igreja, e isso o Senhor usou para consolar os irmãos. Então, a delegação reúne a igreja, a comunidade, lê o documento e é um alívio muito grande. A resposta é de alegria, de regozijo. A igreja, os gentios, então, são grandemente encorajados. O que estava causando perturbação é retirado. Ou seja, graças a Deus, o evangelho que eles receberam inicialmente por Paulo e Barnabé está completo, está correto. E o outro evangelho judaizante deve ser rejeitado. Aquilo que os estava perturbando deve ser rejeitado. Eles têm agora uma resposta oficial. O ensino que vinha do partido dos fariseus não tem lugar na igreja. O acréscimo à Escritura, tradições humanas com peso de Bíblia, coisas que foram introduzidas sem autorização, doutrinas que não emanam de Deus, da sua palavra, não tem lugar na igreja. No caso aqui, no contexto, a heresia judaizante. E isso, irmãos, é um grande alívio. As recomendações do concílio, mesmo essas 4 orientações, que deveriam, então, coisas essenciais que deveriam ser obedecidas, são recebidas de boa mente pelos irmãos. Irmãos, são reconfortados no Senhor. Essas resoluções não alteram o Evangelho. A salvação é pela graça, não é por obras. Mas deveria haver boa relação entre judeus e gentios. Não deveriam os irmãos impor nenhuma barreira à pregação do Evangelho e nem à piedade cristã. Como disse, os enviados Judas e Silas encorajam os irmãos pela pregação e encerram o seu trabalho como enviados do concílio, e após isso eles são enviados novamente pela igreja de Antioquia para a igreja de Jerusalém. Silas, entretanto, retorna e o texto diz, então, nos explica da sua permanência, e ele será visto, então, na equipe de Paulo e Barnabé, no que veremos na sequência, na segunda viagem missionária que irá começar na sequência do livro de Atos. Paulo e Barnabé, o texto diz, permanecem em sua base em Antioquia, cumprindo o seu ministério, ensinando, pregando com muitos outros a palavra do Senhor. Irmãos, diante disso ainda, aplicações para as nossas vidas a partir desse texto. Irmãos, toda essa questão judaizante parece ser uma coisa muito contextual daquele período, uma coisa muito distante, algo da igreja primitiva, porque a igreja vem do judaísmo, muitos judeus zelosos se converteram, toda aquela influência também de muitos que vieram do partido dos fariseus, o próprio apóstolo Paulo havia sido um fariseu. Então, parece ser uma coisa que não se aplica a nós, a princípio. Parece ser, mas não é verdade. Há princípios aqui que podem ser aplicados a todas as épocas, inclusive a nossa. E aquilo que nós falamos na introdução. Todo tipo de sincretismo e acréscimo ao Evangelho causam perturbação aos crentes verdadeiros, apegados ao puro Evangelho da salvação
somente pela graça de Deus. Qualquer coisa que, infelizmente, e nós muitas vezes olhamos para a igreja romana e sabemos toda a história e toda a corrupção e acréscimos, mas, irmãos, o meio protestante, os evangélicos, e originalmente evangélico e protestante é sinônimo na história da igreja. O evangélico é aquele que crê na autoridade das Escrituras, originalmente. Mas o fato, irmãos, é que a igreja aqui, nos seus primórdios, a igreja primitiva não estava imune, e os reformados, ou protestantes, ou evangélicos, nós não estamos imunes a estas questões. E por isso, então, esse texto é importante para nós. Há princípios aqui que se aplicam à igreja em geral e se aplicam também a nós como cristãos bíblicos, protestantes, reformados, evangélicos no sentido histórico que somos. Isso se aplica também ao nosso contexto. Então, todas as tradições humanas que são acrescentadas e que recebem peso de Bíblia, de palavra de Deus, tudo isso adultera o evangelho verdadeiro e puro. Tudo isso, irmãos, então, corrompe o evangelho e torna ele um outro evangelho que não é o evangelho de Cristo. Esse falso evangelho, quando tolerado, corrompe e destrói o fundamento lançado pelo verdadeiro evangelho. Então, se a igreja, se uma doutrina falsa entra na igreja, como a heresia judaizante, ela é ensinada, ela é abraçada como uma tradição genuína, como uma doutrina verdadeira. Isso não é algo neutro. Essa falsa doutrina tolerada, ela vai corromper o fundamento lançado pelo verdadeiro evangelho. E o que está em jogo aqui no concílio, e nessa questão judaizante, o que está em jogo aqui é o evangelho genuíno da graça de Deus em Cristo. É o verdadeiro evangelho que está em jogo. Então, sempre que outras tradições não bíblicas são colocadas com peso de Bíblia, em paralelo à palavra de Deus, acréscimos, isso não é coisa pequena, irmãos. Isso não é coisa que devemos tratar como algo sem importância. Essas coisas, como disse, esses acréscimos, conduzem à idolatria, ao misticismo, à superstição, colocam em risco o próprio evangelho, porque corrompem os fundamentos. Então, lembre disso, o falso evangelho lança outro fundamento para a salvação. O que é que o judaizante estava dizendo? Quer ser salvo? Não é só crer em Jesus, não. Você tem que se circuncidar e guardar toda a lei. E isso mudou o fundamento, porque eles estavam dizendo que as pessoas seriam salvas, então, por proselitismo, por se tornar da aliança conforme o Antigo Testamento, judeus, e guardar toda a lei. Isso é outro fundamento. É outro evangelho que não é evangelho, não é boa nova, de modo algum. Então, o falso evangelho ele tem um poder destrutivo e ele busca destruir o fundamento. O falso evangelho ataca desde os fundamentos. O falso evangelho lança outro fundamento que não é Cristo, e é obras da lei. Apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 3, verso 11, ele diz o seguinte: porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Tradições humanas, doutrinas de homens com peso de Bíblia, volto a dizer, não somos contra tradições que emanam das Escrituras e que estão debaixo da autoridade das Escrituras, mas tradições, doutrinas, acréscimos, coisas que digam assim, isso aqui é da essência da salvação. Não é só a graça, você não é salvo só pela graça mediante a fé, não. É isso, mas se você não cumprir isso aqui, se você não se adequar ao que a nossa igreja, o grupo aqui estabelece, coisas que são acréscimos, irmãos, isso não é o evangelho, isso corrompe o evangelho, isso lança outro fundamento, e isso é algo que não pode ser tolerado na igreja. Isso produz, então, nesses grupos, como vemos ali nos judaizantes, uma mentalidade de seita, uma mentalidade que é contra, de fato, aquilo que cremos, aquilo que entendemos ser a verdade em Cristo Jesus.
Então, não há outro fundamento, e aprendemos aqui que o sincretismo, acréscimos, tem que ser rejeitado, não é neutro, é perigoso, não devemos tolerar isso na igreja. É por isso a importância da reforma, é por isso a importância de termos clareza, de termos o evangelho puro e bíblico. A decisão do concílio, irmãos, é algo que tem mais a aparência de um conselho com peso conciliar do que uma lei perpétua. Então, se você estudar o texto, perceber aqui as orientações, olhar à luz de outras partes do Novo Testamento, são orientações, tanto que eles dizem aí, destas coisas fareis bem se vos guardardes, mas apesar de serem orientações, tem peso conciliar, eles deveriam cumprir. São decisões que emanaram de um concílio guiado pelo Espírito Santo, mas tem uma questão contextual aí. Claro, de grande importância para esse momento da igreja. Tem peso de autoridade, mas não são coisas essenciais da essência da salvação. Por isso que eles dizem, fareis bem se vos guardardes. R.C. Sproul, no seu comentário sobre esse texto, ele diz: em Atos 15, penso que temos um exemplo de decisões tomadas temporariamente, no intuito de prudência. O que sabemos a partir do restante do Novo Testamento não continuaram perpetuamente, a não ser a proibição contra a imoralidade e fornicação, porque é questão moral. Então, Sproul, ele diz isso. Então, o que há aqui, mais uma vez afirmo, é uma advertência para que os crentes de origem, é uma advertência de consideração aos crentes de origem judaica. Então, os gentios convertidos, eles precisavam ter um certo cuidado, uma certa consideração, que haviam muitos judeus que tinham tradições, como aí a questão da alimento e outras coisas, então deveria haver uma consideração. E há aqui um alerta aos crentes de origem gentílica, que eles deveriam ter cuidado com os costumes pagãos, de origem pagã. Os convertidos que vêm do paganismo deveriam estar bem atentos, porque eles tinham familiaridade com a imoralidade sexual praticada nos cultos pagãos. Então não era conveniente aos convertidos vindos do mundo gentílico, do mundo pagão, continuarem associados a práticas e costumes relacionados à idolatria e a ritos pagãos. Irmãos, é um absurdo manter uma celebração religiosa cristã lado a lado uma celebração pagã da perspectiva do cristianismo bíblico, do puro evangelho. É o sincretismo que falamos aqui na primeira aplicação. É absurdo. Nós muitas vezes observamos isso, volto a dizer, na tradição romanista. Recebi, alguns dias atrás, um convite para uma festa de um certo santo, lá da minha freguesia, em que o convite dizia, vai ter celebrações de caráter religioso e outras celebrações de caráter mais pagão no mesmo evento, dedicado a um santo, que o santo lá eles consideram, né, o santo lá da freguesia. Isso é um absurdo. Mas no meio evangélico atual, no evangelicalismo, isso é praticado. E nós muitas vezes fazemos esse julgamento com relação aos romanistas, mas mantemos celebrações a Deus, a celebração, o serviço a Deus, lado a lado com celebrações pagãs. Isso não pode, irmãos, não tem sentido. Talvez por causa da familiaridade de muitos que vêm e fazem parte da igreja, ou já uma familiaridade com o secularismo, com o paganismo que está aí, e muitas igrejas continuam oferecendo essas coisas, misturadas com o serviço ao Senhor, e há um alerta aqui, há um princípio aqui, nesse concílio de Jerusalém, há um alerta aos gentios daquele período, e nós podemos extrair como princípio, eu trago aos irmãos aqui isso, que nós temos que ter cuidado com isso. Não deve haver relação nenhuma nossa, como crentes em Cristo Jesus, nas nossas práticas, nada que seja acréscimo ao Evangelho ou relação com coisas pagãs. Nós devemos ser completamente contrários a estas coisas. Então isso é absurdo.
Então o concílio reafirma o evangelho da graça, trouxe unidade, trouxe base à propagação do verdadeiro evangelho. Cristo é suficiente, o evangelho tem que ser mantido e pregado de modo puro, doutrinas judaizantes e outros acréscimos rejeitados, e para os gentios, e talvez isso fale de um certo modo a nós, que também temos origem entre os gentios, a liberdade cristã deve ser equilibrada com a prudência cristã. A liberdade cristã deve ser equilibrada com a prudência. Lá no contexto haviam judeus, então não deveriam escandalizar os judeus por qualquer coisa sem tão grande importância. E talvez seja um desafio para nós hoje aplicar isso, mas temos então que orar, pedir sabedoria a Deus, discernir isto, como viver a liberdade cristã, não nos associar ao paganismo e também agir de modo prudente, não colocar empecilhos à pregação do Evangelho, usando a nossa liberdade cristã com sabedoria no nosso contexto. Irmãos, que o Senhor nos ajude como Igreja de Cristo, então, que o Senhor nos dê graça, que o Senhor continue usando os concílios, que é o que vimos aqui. Nós cremos que os concílios são usados pelo Senhor, eles representam a Igreja do Senhor, reunida ali naquele contexto, ou na Assembleia Geral da Igreja, ou no caso do presbitério, ou no Conselho de Igrejas Locais. O Deus usa os concílios, eles representam a Igreja, e o Espírito Santo, com a palavra, ele rege a Igreja, guia, instrui através de meios conciliares, que é o que vimos aqui. E louvamos a Deus por todas essas resoluções, desde resolução do primeiro concílio, resoluções vindas do Senhor, e todas as resoluções e decisões dos concílios fiéis a Deus na história da Igreja, também recebemos com gratidão. O Senhor tem falado usando o meio conciliar. Claro que há erros e os concílios erram, e se estão fora das Escrituras, rejeitamos também, permanecemos somente com as Escrituras nesse sentido, mas Deus usa também os concílios, sabendo que podem errar, mas finalmente temos grande benefício desse governo conciliar que nós também abraçamos como presbiterianos. Que o Senhor nos abençoe e aplique a sua palavra aos nossos corações. Amém. Meus irmãos, vamos nos colocar em pé. Vamos, nesse momento, orar ao Senhor, oração final. Senhor, nós te agradecemos pelo momento de adoração desta tarde, no teu dia, pela tua palavra que é fiel. Ó Deus, te louvamos por ser teu povo, podermos ouvir as orientações do Senhor, ser parte da tua igreja, ó Deus, igreja visível e invisível, igreja que é coluna e baluarte da verdade, igreja que o Senhor estabeleceu desde a eternidade, também no tempo, e especialmente a igreja do Novo Testamento, como vimos aqui, e podermos, ó Deus, termos o teu Espírito agindo na história, especialmente aqui no período da igreja primitiva, e nos dando aqui este parâmetro, estas orientações, e revelando a nós pela tua palavra o modo como o Espírito, o Senhor usa meios para orientar a igreja. Ó Deus, nos orienta, abençoa os concílios da igreja, abençoa a Assembleia Geral, o presbitério, os concílios locais. Ó Deus, que o Senhor conduza cada reunião dos teus servos, que todas as decisões, ó Deus, sejam fiéis à tua palavra e conduzidos pelo teu Espírito. E dá corações submissos, ó Deus, aos crentes, tanto a essa decisão, isso que já está registrado na Escritura, especialmente essas resoluções, os princípios que obtemos aqui, mas também, ó Deus, a todos os concílios que foram fiéis e expressam, ó Deus, a tua verdade em Cristo, que possamos, de boa mente, como igreja, sim, nos submeter ao Senhor e à condução do Espírito para a tua igreja por meio dos teus concílios. Nos abençoa, Deus, nos dá uma semana de paz, nos dá te servir durante a semana, abençoa o trabalho dos teus servos, guarda, protege cada um de nós, abençoa as nossas famílias, ouve as orações do teu povo
E se o Senhor não voltar até o próximo domingo, o próximo dia do Senhor, pedimos ao Senhor que, por Tua graça, o Senhor nos permita nos reunir em Teu nome aqui neste lugar e que o Senhor continue abençoando esta igreja, o Teu reino aqui em Braga, trazendo pessoas, convertendo pecadores pela pregação. Seja exaltado o Teu nome, que seja manifesto que toda glória somente ao Senhor. Assim oramos em nome de Jesus, agradecemos. Amém.